Olá a todos, é um prazer estar participando com vocês desse segundo CONAAG, Congresso Online de Alimentos e Agropecuária. E a proposta hoje é nós falarmos desse tema interessante, né, para o ano, para o nosso segundo CONAAGRI. Tem um tema inovações e desafios na produção de alimentos. E a nossa proposta é tratar da ovinocultura. A ovinocultura como uma opção de segurança alimentar do agricultor familiar ou na agricultura familiar. Apenas eu quero abrir esse debate com vocês, né, já que os pequenos ruminantes eles são uma forma importante que o agricultor pode ter para alimentar a sua família e com o excedente também eles negociarem e terem uma outra fonte de renda. Os pequenos ruminantes podem ajudar muito o pequeno agricultor na parte da segurança alimentar. Por que isso é importante? O Nordeste brasileiro, ele, segundo o IBGE, ele detém boa parte do rebanho nacional dos pequenos ruminantes. Se tratando dos caprinos, mais de 90% do rebanho está localizado no Nordeste brasileiro. E se tratando dos ovinos, 68% do rebanho, no último censo do IBGE, está localizado no Nordeste brasileiro. A porcentagem dos outros do rebanho está ligada ao sul, principalmente o sul do Brasil, porque dentro do contexto nacional existem dois tipos distintos de animais, são os animais lanados e os animais deslanados. Os animais lanados são animais que possuem todo o corpo revestido com lã, e os animais deslanados, que compõem o rebanho nordestino, são os animais que estão distribuídos nos diversos estados do Nordeste. Esses animais eles estão subdivididos dentro da gama dos agricultores em diversos tipos de propriedade. Tá? Segundo alguns levantamentos, podemos notar que a principal, mais de 50% do rebanho, estão nas mãos de agricultores com até 30 hectares. Isso é um dado importante levantado que mostra que o pequeno agricultor, principalmente que estão ligados à parte mais do agreste e do sertão do Nordeste, eles detêm boa parte do rebanho. Né? Também agricultores com 31 a 200 hectares têm mais ou menos quase 30% do rebanho, e o restante do rebanho, mais ou menos 20%, 21%, está nas mãos de grandes agricultores. Então, o pequeno agricultor ele detém esse rebanho, ele detém essa criação e utiliza, né? O que nós gostaríamos de comentar, principalmente, é com o agricultor localizado na zona da mata de Pernambuco, né? Onde ainda os pequenos ruminantes não têm uma grande, vamos dizer, inserção, devido a várias questões que podemos levantar no decorrer da nossa conversa aqui. Mas já posso adiantar, uma das questões é a questão cultural e também a questão de bioclimatologia. Tá? Se passarmos para discutir quem é esse agricultor familiar que queremos falar neste momento, né? Segundo a Lei 11.326 de 2006, um agricultor familiar é caracterizado por realizar atividades rurais envolvendo a economia e não deixando de possuir alguns requisitos, que são, primeiro requisito, ter uma área no máximo de 4 módulos fiscais. O módulo fiscal ele vai variar de acordo com uma unidade da federação. Para a região de Pernambuco, um módulo fiscal corresponde a 14 hectares, que é a média de propriedades que nós temos aqui na zona da mata de Pernambuco e sertão, quando há os assentamentos da reforma agrária. Então, um agricultor possui um módulo fiscal de 14 hectares. Então, isso é uma característica básica. Ele usa a mão de obra da própria família e na maior parte das vezes, né? Então ele contrata às vezes uma ou outra mão de obra externa, mas a maioria é a própria família. E também
ele tem um percentual mínimo de renda obrigatório das suas propriedades, das suas próprias atividades, e ele tem atividades gerenciadas pela própria família. Então, a gente chama de agricultor familiar esse pequeno agricultor que depende da sua família para gerir a sua propriedade. Ele é a pessoa que vai administrar as suas atividades. Então é muito importante a gente levar em consideração essas características, né? A relação da terra com o trabalho da família, como é que o agricultor, como ele não tem recursos para contratar trabalhadores para ter essa mão de obra, então ele é estritamente dependente da sua família, então o filho, a mulher, o parente mais próximo ali, as associações com os outros parentes ou com o vizinho para ceder a mão de obra de certas atividades, colheita, a abertura de área. Então é muito difícil essa relação entre trabalho e terra. Boa parte deles, por desconhecimento e também por falta de políticas públicas, tem um acesso limitado a recursos, né, de capital, né, então financiamentos é extremamente difícil, e dependendo também das questões políticas e sociais, né, ele não tem acesso a questões econômicas a esses recursos, né, a esse recurso para poder financiar suas atividades, e também ele está integrado ao mercado através de venda de excedente de produção, né? Um olhar interessante que o agricultor ele vai produzir para alimentar a família e vender o excedente. Então, essa segurança alimentar é um ponto importante quando se trata do agricultor familiar. Então, ele precisa manter a segurança da sua família. Então, a família se une para garantir essa segurança alimentar e não passar fome, né? Não passar fome. Então, avaliando o impacto social da exploração das raças nativas, eles trabalham principalmente com animais de baixo custo, né, de produção. Então, por quê? Como eles têm acesso limitado a recursos, então eles precisam ter animais mais rústicos, mais adaptados às condições que eles vão impor aos animais para a criação. Então ele vai precisar de um animal resistente, um animal custo baixo e um animal que possa render a ele um dinheiro muito rapidamente. Então o pequeno agricultor ele depende desses recursos mais simples, mais fáceis, para poder ter essa disponibilidade de alimento e também de produto para venda. Então, uma criação de animais está baseada na alimentação para subsistência, exploração dos subprodutos, mas serve principalmente como reserva financeira que pode ser comercializada a qualquer momento. Então, ele tem o animal como não só alimentação, mas também como uma reserva financeira. Porque se ele precisar, quebrou algo na casa, adoeceu um ente familiar, ele precisa de um dinheiro rápido, então a primeira coisa que ele pensa é, a planta está crescendo, o meu animal está lá, eu vou negociar esse animal e vou vender esse animal no mercado para ter um dinheiro mais rápido. Então, o número maior de animais que ele estiver disponível para fazer essa troca mais rapidamente e que tem um valor agregado, vai servir mais para a atividade que ele se propõe. Se eu tenho um animal, apenas um animal ou dois animais, se eu perder esse animal, então já a família, com a questão de fonte de proteína animal, já fica prejudicada porque ele teve que negociar aquele animal que ele tinha, aquele único animal que ele tinha. Uma coisa interessante são os fatores de impacto social da agricultura familiar. Aí podemos observar baixo investimento, né, já que ele não tem acesso a recursos bancários, né, a financiamento, então ele tem um baixo investimento. A autoestima do produtor varia muito, né, então a maioria dos trabalhos que os pesquisadores fazem tentam resgatar essa autoestima do agricultor como um ser
vamos dizer, pioneiro, preponderante, atuante, senhor da sua propriedade, então, mas muitas vezes a autoestima dele é baixa. Produção de alimentos saudáveis é uma característica interessante, já que, mesmo por falta de conhecimento, ele não tem acesso a produtos químicos, então ele produz geralmente de forma orgânica, então um produto de melhor qualidade. A atividade agropecuária, ela promove muitas vezes bem-estar do homem, como ele tem essa segurança de produzir seu alimento, de estar ligado ao campo. Então ele não vai para a cidade para ficar na margem, ele fica no campo. Essa economia familiar faz com que aquelas pequenas comunidades consigam se desenvolver. E algo que acontece muito, que como o agricultor ele não tem acesso a sementes preparadas, a animais de alto rendimento, então ele trabalha com os recursos genéticos que ele tem. Por isso, muitas vezes, os pequenos agricultores servem como até conservadores de genética nativa, né? Genéticas mais populares. Então, aquele animal que geralmente as grandes agropecuárias não têm interesse econômico, então fica essa genética com esse pequeno agricultor, que é um animal que serve para as condições que esse pequeno agricultor vai trabalhar. Quando nós vamos para a parte da criação animal, nós podemos observar o seguinte, que a maior parte da tradição da criação de ruminantes no Brasil, ela é baseada na produção de bovinos, né? de ruminantes, grandes ruminantes, principalmente os bovinos. Tendo uma perspectiva da questão dessa unidade, que é a UA, unidade animal, que essa UA corresponde a um animal de 450 quilos. Então, mais ou menos, uma UA seria, dentro de uma perspectiva bovina, seria uma vaca. Então, se a gente começar a avaliar dentro da característica de apenas um módulo fiscal, 14 hectares, um agricultor que tem um módulo fiscal, dentro desse módulo fiscal, geralmente, ele vai ter a casa dele, ele vai ter uma área de horta, ele vai ter acessos, aguadas, resto de matas, dentro, mata nativa, dessa unidade fiscal. Então, a recomendação, principalmente para a zona da mata, de animais por hectare, é uma vaca de 450 quilos para 1 hectare. Então, o pequeno agricultor, dentro dessa perspectiva de ter apenas um módulo fiscal, ele não vai ter condições de manter um pasto para 5, 6, 10 vacas. Muito mal ele vai ter condições, já que ele tem pouco acesso, e os pastos nativos na zona da mata não são tão bons, para, no máximo, talvez 3 ou 4 animais, né? Então, ele fica muito dependendo desse animal, ou desses pouquíssimos animais, e esses animais têm um ciclo de produção muito longo. Se nós observarmos aqui, nessa tabela, o primeiro parto de uma vaca, geralmente, né, vacas mestiças, vacas com desenvolvimento sem suplementação, vai ser de 36 a 48 meses. O desmame vai ser entre 7 e 8 meses desse filhote. O intervalo entre partos vai ser de 12 a 16 meses. Tempo de abate de um novilho, depois ele vai ser entre 18 a 24 meses. Então, se compra uma vaca, daqui que ela vai emprenhar, daqui que ela vai parir. Então, o produtor não vai ter essa fonte de proteína tão facilmente. Geralmente, uma vaca vai dar uma cria por parto, né? E temos aqui a questão do consumo diário de matéria seca.
Então, uma vaca geralmente vai comer de 2,5% a 3% do peso vivo. Então, essa vaca de 450 quilos vai estar comendo ali 3% desses 450 quilos em capim, em matéria seca, que vai promover, né, vai proporcionar a ele que ele vai ter que fornecer para essa vaca um volume grande de capim constantemente. Isso gera também a questão de mão de obra, né, para você estar manejando esse animal, um animal grande, um animal pesado, um animal que nem todas as pessoas podem manejar. Tem que ter uma expertise para estar mexendo com esses animais. E se a gente comparar com os ovinos, né, nesse caso a gente está tratando de ovinos, mas podia ser caprinos, mas os ovinos foram escolhidos por conta da sua docilidade, da sua facilidade de manejo, do respeito desses animais pela cerca, animais de hábito gregário, animais que são dóceis, animais que o produtor não tem muita preocupação em fazer o seu manejo, de fácil trato, né? Então, no lugar que eu coloco uma vaca, eu posso colocar 8 ovelhas. Então, imagine, o produtor ele tem uma vaca, se ele precisar, como a gente falou, que o produtor pode querer negociar esse animal para ter um dinheiro fácil, porque o animal é um bem de negociação. É um dinheiro rápido que ele pode ter. Então, se ele tem apenas uma vaca, ele negociou essa vaca, vai ter o dinheiro, mas perdeu a fonte de renda dele alimentar, né? Mas, em comparação com essa vaca, se ele tiver 8 ovelhas, se ele está precisando de dinheiro, ele escolhe uma dessas ovelhas, vende essa ovelha, né, uma ovelha ou duas, mas vamos pensar que ele precisa de um dinheiro rápido, então ele vende essa ovelha e ainda resta para ele 7 ovelhas. 7 ovelhas que não levarão 36 a 48 meses para parir, levarão de 14 a 18 meses para ter o primeiro parto, em média. Que a gestação não é de 9 meses, a gestação é de 5 meses, 150 dias, mais ou menos. E que o desmame não ocorre do animal, dos animais jovens, com 7 meses, ocorre de 2 a 4 meses. Outra coisa muito interessante, o intervalo entre partos não é de 12 a 16 meses, é de 8 a 10 meses, né? Um parto e meio por ano. E uma coisa ainda mais interessante, a média de animais por parto não é de um animal por parto, mas de 1,3. Então tem ovelhas que parem. É muito comum uma ovelha parir 2, 3, 4 filhotes por parto. Então, vejam que o pequeno produtor ele vai ter uma vantagem muito grande nesta criação, em conseguir gerenciar esses animais dentro desse módulo fiscal, dessa propriedade de tamanho ainda menor. Se vocês observarem que, por exemplo, se ele precisar se alimentar de um animal desse, se ele tiver uma vaca de 450 quilos, o rendimento dessa carcaça vai ser de 50% mais ou menos em carne, então vai ter ali seus 225 quilos de carne para uma família. Então ele vai ter que vender essa carne, não tem como estocar essa carne. Mas quando se tratando de uma ovelha, em média, aí essa ovelha, dependendo da raça, mas na média, vamos dizer que ela vai ter 40 quilos ou 50 quilos. Vamos dizer que ela vai ter 50 quilos. O rendimento também é de 50%. Então, ao invés de ele abater uma ovelha e ter 200 quilos de carne, vai abater a ovelha e vai ter 20 quilos de carne. Então, isso, na realidade de uma família, é uma quantidade de proteína animal ideal para ele passar ali seus 20 dias ou seu mês ali consumindo aquela proteína. Vai ser mais fácil de estocar, de se trabalhar
Então, esse animal vai proporcionar para esse agricultor uma forma muito mais prática de gerenciar e garantir a alimentação da sua família. Né? Como ele também gera, né, produtos mais rapidamente, esses cordeiros que virão podem ser abatidos também, podem ser engordados e trabalhados e vendidos, negociados muito mais rapidamente do que o bovino. Então, se tratando de ruminantes, é muito mais prático para o pequeno agricultor familiar, a criação de ovinos, que vai gerar para ele muito mais rapidamente renda e alimento, né, para esse agricultor. Muito mais rápido. Né? E também vai gerar um volume de trabalho cotidiano menor. E também vai gerar risco de acidentes menor também, que são animais dóceis, animais menores, animais mais leves, que o índice de acidentes em ovinocultura é muito inferior ao índice de acidentes na bovinocultura. Criar ovelhas é mais fácil e volume menor de trabalho do que criar vacas. Você pode dizer, mas a vaca tem um leite. Eu posso substituir nesse conceito, nessa nossa discussão, a ovelha por cabras. As cabras também têm uma produção também de leite muito comparável com uma vaca, dependendo da raça. Mas eu fiz questão de trabalhar as ovelhas, porque no contexto de zona da mata pernambucana, as ovelhas têm maior resistência às condições climáticas da zona da mata, que é uma região que tem um índice pluviométrico muito alto, que pode proporcionar, principalmente para cabras, alguns problemas, como verminose, podridão no casco e etc. As cabras não são tão adaptadas a lugares que chovem, tem um índice pluviométrico muito alto. Já os ovinos já têm uma maior resistência às condições da zona da mata. A gente consegue observar alguns tipos raciais já bem adaptados às condições da zona da mata de Pernambuco. Então isso faz crer que o agricultor que ali no seu fundo de quintal, ele, em vez de ter um curral gigantesco ali para colocar os seus animais, ele pode fazer um aprisco e criar suas ovelhas. Trabalhar com corda, não precisar só de fazer cercado, mas trabalhar com corda, trabalhar com pastoreio e guardar os animais no aprisco no final da tarde, é um manejo muito mais simples e muito mais fácil de se aprender também, e muito mais fácil de negociar. Então são animais extremamente dóceis e produtivos, que vão ali proporcionar para que vão proporcionar muitas vantagens para esses agricultores. Então, essa conversa que eu queria ter com vocês era nesse sentido, de que os pequenos ruminantes podem ser uma grandiosa vantagem para esse agricultor. Agora, alguém pode pensar assim, tá, mas se esse pequeno agricultor não conseguir, por exemplo, será que tem mercado para a sua venda? Para a venda desses animais?
O Nordeste, existe já um mercado consumidor dessa carne, dessa proteína. Não é um animal exótico que não tem consumo interno desses alimentos. O mercado interno nosso consome todo o animal que vai ao mercado. Existe já um mercado consumidor dessa proteína, que garante para esse pequeno agricultor que o que ele tiver de excedente e o que ele precisar negociar vai ter um mercado consumidor localmente e também externamente também. Ele pode mandar para as outras cidades também. Então, a criação de pequenos ruminantes é uma saída. A criação de ovinos para a zona da mata é uma saída para o pequeno agricultor ter segurança alimentar, proteína animal para o consumo, né? São animais que convertem bem, são resistentes, né? Eles conseguem ter um consumo ali de 3% do seu peso vivo e converter isso em proteína. Eles são animais prolíferos, que as fêmeas sempre estão ali gestando e parindo, né? Concentrando ali, melhor concentrar os partos em épocas mais secas, né? Começo do ano e início do segundo semestre do ano, também ali, meados de agosto, setembro, é a melhor hora de ter o parto, ou janeiro do ano, né? Muito melhor do que nos meses de maio, junho e julho, que são os meses mais chuvosos. Então, pensando nesses detalhes, o produtor ele pode ali ter uma maior segurança na sua alimentação e maior prática, ao invés de criar bovinos que vão demandar muito mais trabalho e vão demandar grandes estruturas para esse agricultor, que já é difícil de ter uma renda, de ter financiamento e ter inserção no mercado. Por isso que nós defendemos que, para segurança alimentar do pequeno agricultor, se ele quer trabalhar com ruminantes, melhor ruminante para ele trabalhar são os ovinos deslanados, ok? Obrigado a todos, obrigado pela atenção. Foi um prazer, né, estar com vocês e temos essa conversa franca, essa opinião sincera, e quero agradecer a organização do CONAGRE, segundo CONAGRE, que nos deu esse espaço para abrir essa discussão com vocês, ok? Muito obrigado.